Já introduzimos alguns conceitos fundamentais da termodinâmica, como calor, energia. Agora, ao formularmos as leis da termodinâmica, especialmente na formulação da primeira lei da termodinâmica, precisamos introduzir um conceito aparentemente novo, mas não é tão novo não, porque é um conceito já introduzido na mecânica newtoniana, aquela mecânica que estuda o movimento de pontos materiais, e eu considero apenas um ponto material. Que conceito é esse? É o conceito de trabalho. Ora, para a gente falar do trabalho, no caso de um sistema termodinâmico, contendo, portanto, muitas partículas, trabalho realizado pelo gás, por exemplo, ou sobre o gás, a gente precisa começar falando do conceito de trabalho quando estamos falando de um sistema bem simples. Uma partícula pontiforme, né, de massa m. Ora, neste caso, se considerarmos um deslocamento infinitesimal da partícula, de forma que dr é o deslocamento da partícula, e imaginando que sobre ela age uma força, nós definimos o trabalho infinitesimal, vamos denominar por d tal, né? O trabalho infinitesimal associado a uma força que age sobre uma partícula e que se desloca por um vetor deslocamento infinitesimal dr. Esse trabalho é dado pelo produto escalar da força pelo deslocamento da partícula. Ora, se o deslocamento da partícula for na mesma direção da força, digamos que eu tenho uma força que tem uma componente x apenas. Ora, nesse caso, o trabalho infinitesimal é igual a f dx. É uma expressão bastante simples. Trabalho realizado por uma força quando a partícula se desloca. Aqui eu estou considerando só um deslocamento ao longo do eixo x. Nós sabemos, por outro lado, que a gente pode sempre demonstrar, né, que o trabalho realizado por uma força me dá a variação da energia cinética. Então, o trabalho está sempre associado à variação da energia. Esse aqui é o famoso teorema, né, da energia cinética, onde a gente demonstra de uma maneira simples, né, que se eu considerar o trabalho realizado entre dois pontos A e B, né, trabalho entre os pontos A e B, isso é igual a m vezes VB ao quadrado sobre 2 menos m vezes VA ao quadrado sobre 2. Ou seja, trabalho está sempre relacionado à variação de energia. No caso, energia cinética, a gente pode demonstrar que o trabalho mede o quanto de energia cinética um corpo ganha ou perde, porque tudo depende da velocidade final e da velocidade inicial. Muito bem.
Vamos agora pensar num caso que foi muito importante de ser estudado do início da Revolução Industrial, né? Porque nós estamos falando aqui de máquinas térmicas, né? Onde um gás se expande e realiza trabalho. Ora, nesse caso, vamos começar por esta expressão aqui, dtal é igual a F dx. E agora eu não quero ficar considerando uma partícula, duas partículas, três partículas. Eu preciso levar em conta um número muito grande de partículas, por exemplo, num gás. De forma que aqui é muito mais importante o conceito de pressão do que o conceito de força. De forma que agora nós vamos escrever dtal como sendo igual a pressão, né, exercida pelo gás, mas pressão é igual a força dividida pela área, de forma que o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu pego a força, divido pela área, multiplico pela área vezes dx. Ora, isso aqui é pressão. Portanto, dtal é igual a pressão vezes a área vezes dx. Ora, vamos agora para o nosso pequeno exemplo, ou o nosso exemplo simples, né? Se a pressão se relaciona à força por unidade de área nessa região limítrofe do sistema, né, a área é esta área aqui, né? De forma que a área vezes dx, quando há um deslocamento da fronteira por uma quantidade dx, vamos chamar esse comprimento aqui de dx, de forma que a área A vezes dx é esse elemento de volume aqui. De forma que dtal é igual a P vezes dV. E essa é a definição de trabalho que a gente usa na termodinâmica. Note-se que aqui eu estou calculando o trabalho associado a essa força que resulta das colisões dos constituintes com a fronteira do sistema sobre esta superfície aqui. É claro que essa força que eu estou chamando de PA, ela é igual, porque a gente vai sempre considerar processos nos quais nós passamos por uma sucessão de etapas de equilíbrio. Em cada uma dessas etapas, essa força externa agindo sobre o sistema é igual a menos F. Isto é sempre bom que a gente leve em conta, né? Nós estamos calculando aqui o trabalho realizado por esta força. Poderíamos também considerar o trabalho realizado por essa outra força, que é igual a menos dtal. Muito bem. Então, esta é a nossa definição, né, na termodinâmica do trabalho realizado por um gás, né?
É claro que esse trabalho ele pode ter um sinal positivo se houver a expansão, né? DV positivo. Se houver a compressão, DV negativo, D tal é negativo, de forma que o trabalho ele assume valores que são positivos ou negativos, né? Se for positivo, nós dizemos que o trabalho foi realizado pelo sistema. Se for negativo, temos um trabalho realizado sobre o sistema. Vamos ver como é que a gente interpreta isso ao enunciarmos a primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Usualmente, nós calculamos esse trabalho efetuando uma integral, porque isso aqui é um elemento infinitesimal de trabalho, de forma que o trabalho, né, é igual a uma integral. Digamos que o sistema inicialmente tem um volume inicial VI, um volume final VF, de forma que o trabalho realizado, né, entre esses dois estados, eu vou daqui a pouco chamar a atenção para isto, é igual à integral de P vezes dV. A maneira mais fácil da gente entender isto é analisando a interpretação geométrica da integral. Ora, vamos então aqui considerar a situação na qual o sistema estava num estado, digamos, inicial, que poderíamos chamar até de A, né? No qual, agora, vamos considerar um diagrama PV. Num diagrama PV, eu coloco aqui a pressão, aqui o volume, de forma que se o sistema estava no estado A, inicialmente, com um volume VI, e a pressão, né, PI, e agora ele se encontra num estado final, cujo volume é VF, e a pressão nesse estado, digamos, B, é igual a PF, de forma que PI é a pressão inicial, VI é o volume inicial, VF é o volume final e PF é a pressão final. Ora, o trabalho realizado quando o sistema passa de um estado A, né, para um estado B é dado por essa integral e, como nós sabemos, né, da interpretação geométrica, né, da integral, o trabalho é dado, então, por essa área, sob essa integral aqui, né, a área A. Né, área. De forma que, num diagrama PV, eu tenho como alternativa fazer uma integral explícita ou também até posso fazer o uso de métodos numéricos, né, para determinar a área sob a curva. Né. É claro que esta curva aqui determina a dependência da pressão com o volume, essa curva aqui. Né. De forma que essa curva aqui ela é determinada a partir da dependência da pressão com o volume.
O fato é que, num diagrama PV, fica fácil interpretar, né, o conceito de trabalho e, mais do que isto, determinar, às vezes, o trabalho a partir da determinação da área entre esta curva aqui, claro, e o eixo V. De forma que em muitos processos a gente faz uso da interpretação geométrica do trabalho. O que a gente quer chamar a atenção aqui, aliás, é fácil ver, né, a partir dessa interpretação geométrica, de que o trabalho, né, isso é essencial entender, né? O trabalho depende do caminho, né? Depende do caminho. O que significa isso? Ora, se eu tenho aqui um ponto do diagrama PV, um ponto A, pressão inicial, volume inicial, e aqui eu tenho o estado do meu sistema, que estou chamando de B, que no diagrama PV corresponde a PF, VF, e aqui PI, VI. O fato é que eu tenho à minha disposição vários caminhos, começando nesse ponto e terminando nesse ponto. Posso ir ao longo de uma linha reta, posso ir ao longo desse outro caminho. O fato é que a gente percebe que o trabalho realizado depende do caminho. Portanto, depende do processo. Começando de um estado A, terminando num estado B, o trabalho depende do caminho para eu ir do estado A até o estado B. É um pouco diferente, por exemplo, da energia, porque a energia de um sistema termodinâmico só depende dos pontos A e B. Ou seja, no equilíbrio, a gente sabe que o sistema apaga toda a história de como se atingiu o equilíbrio. De forma que trabalho, é isso importante que se ressalte, depende do caminho.